estão? Bem-vindos a mais uma aula do Seminário Talmide. Nossa matéria é o Evangelho e a Conversão Bíblica. Vamos hoje para a segunda parte, a segunda aula acerca deste assunto. E hoje vamos tratar um pouco sobre como a igreja atual tem encarado, como a igreja atual tem se comportado diante do Evangelho e o que a igreja precisa conhecer e saber para que o Evangelho seja a vida da igreja. Na igreja atual, nós observamos que, em primeiro lugar, não experimenta o gozo, a alegria da salvação que nós falamos na aula passada e que William Tyndale descreve como uma característica do Evangelho. Outra coisa que nós observamos é que a igreja hoje prega o Evangelho em teoria, mas, na verdade, na prática, infringem peso, infringem dor, infringem uma certa opressão sobre as pessoas, porque não compreendem de fato o que é o Evangelho. Em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 5, no versículo 7, Isaías já alertava sobre isso. Isaías capítulo 5, versículo 7. Diz: porque a vinda do Senhor dos exércitos, desculpa, porque a vinda do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. E Jesus mesmo falando, alertando, falando com os discípulos, falando com os fariseus, ele disse que eles mesmos, os que anunciavam a mensagem do reino de Deus, entre aspas, os fariseus, os mestres da lei, que deveriam anunciar o reino de Deus, impunham uma carga tão grande sobre as pessoas que nem eles mesmos, com um único dedo, se dispunham a carregar. Então, em muitas igrejas nós observamos isso, que pregam o evangelho de teoria e vivem um jugo, um peso, uma opressão, em vez de viver uma libertação. Observamos que as igrejas hoje não são fiéis ao evangelho e à mensagem do evangelho. E o problema não é que não creiam doutrinalmente na mensagem do evangelho, creem na doutrina do evangelho, creem, mas não vivem isso na prática e não experimentam isso na sua vida como pessoas convertidas. Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, há uma advertência a uma igreja. E diz assim, a igreja de Laodiceia: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa foi a advertência que o anjo deu à igreja de Laodiceia. E lamentavelmente nós encontramos as igrejas atuais dessa forma também. Creem no evangelho doutrinalmente, mas não vivem de acordo com o evangelho. Se enganam, estão vivendo de forma enganada. Pensam que está tudo bem, mas na verdade não está. Então, é uma coisa complicada, real, e que nós temos que encarar e buscar solucionar, ajudar, para que isso não aconteça dentro das nossas igrejas. Qual é a prova de uma igreja que vive centrada no Evangelho? Qual é a evidência, as características de uma igreja que está vivendo
centralizada, posicionada em cima da mensagem do Evangelho, de acordo com a mensagem do Evangelho. Primeiro, é uma igreja que é centrada no Evangelho, na sua doutrina. A sua doutrina é mais... ela vive a doutrina mais a sua cultura na prática. É uma demonstração na vida da doutrina, que a doutrina satisfaz, a doutrina do Evangelho satisfaz as necessidades genuínas e as aspirações dos homens. Então, uma igreja que vive de acordo com o Evangelho, em primeiro lugar, a sua teoria e a sua prática se complementam. Ela vive o que fala e fala o que vive. A sua mensagem é evidenciada na sua prática. E é isso que ele significa quando fala da cultura do Evangelho e a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma coisa, a cultura do Evangelho é outra coisa. E uma igreja que é centrada no Evangelho, ela tem a mensagem do Evangelho e a cultura do Evangelho na sua prática. O Evangelho de Cristo é inteiramente crido e obedecido, 100%. Não se crê parcialmente em algumas coisas, descartando outras. Pelo contrário, uma igreja que tem a cultura do Evangelho, que vive o Evangelho, esse Evangelho é 100% crido e abraçado. A necessidade maior dos nossos tempos atuais não é nada mais, nada menos do que a necessidade de recristianização das nossas igrejas, somente segundo o Evangelho, tanto na doutrina como na cultura, por Cristo mesmo. Essa é a grande necessidade que nós encontramos no mundo atual para a igreja. Aonde está a grande necessidade de, digamos assim, de evangelizar hoje em dia? Lamentavelmente, é dentro da própria igreja. Os próprios cristãos que estão dentro das igrejas muitas vezes necessitam ser recristianizados, reevangelizados, necessitam ouvir a mensagem do Evangelho, porque estão dentro da igreja por muitos motivos, menos porque entenderam o Evangelho. E menos ainda, vivem o Evangelho que dizem crer. Então, a prova de uma igreja centrada no Evangelho é que o Evangelho modela a vida e a cultura da igreja. Ou seja, a forma como a igreja vive, a forma como a igreja se comporta é moldada, é acomodada, é determinada pela própria mensagem do Evangelho, pelo próprio Evangelho. Então nós podemos concluir e entender que uma igreja que tem a doutrina do Evangelho, mas não tem cultura do Evangelho, é uma igreja hipócrita. Então, doutrina do Evangelho sem cultura do Evangelho é igual a hipocrisia. Uma igreja que tem cultura do Evangelho, mas não tem doutrina do Evangelho, é igual a fragilidade. Cultura do Evangelho menos doutrina do Evangelho é igual a fragilidade, a fraqueza. E uma igreja que tem a doutrina do Evangelho mais a cultura do Evangelho, essa é uma igreja poderosa. Doutrina do Evangelho mais cultura do Evangelho é igual a poder. Esse é o poder que a igreja precisa ter e demonstrar, o poder do Evangelho. E Paulo mesmo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele explica, ele diz, ele afirma claramente por que o Evangelho tem que estar na vida de uma igreja, tem que ser a doutrina da igreja e tem que ser a cultura da igreja. Em Romanos 1,16, Paulo afirmou: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego. Qual é o poder de Deus? O Evangelho. Esse é o poder de Deus. As pessoas atribuem poder a tantas coisas, mas nada do que a igreja ou o ser humano faça, se estiver desconectado, se estiver separado, se estiver desligado do Evangelho, da mensagem do Evangelho e da cultura do Evangelho, isso não é poder. Pode ser outra coisa, porque poder de Deus é o Evangelho, diz a Bíblia Sagrada. Então, nós entendemos que o Evangelho, a Bíblia apresenta o Evangelho em 3 níveis. O Evangelho é para uma pessoa individualmente, para o ser humano como pessoa individualmente. O Evangelho também é para a igreja como um corpo de Cristo que é. E a mensagem do Evangelho também é para a criação. Então, a mensagem do Evangelho tem um efeito sobre a pessoa individualmente, sobre a igreja como corpo de Cristo e, consequentemente, sobre toda a criação. Em João 3, versículo 16, que é um texto que conhecemos muitíssimo bem, o que diz? Diz que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está a mensagem do Evangelho para a pessoa individualmente. Veja que o texto diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então o Evangelho é para alguém individualmente. Por que é importante entender isso? Porque em algumas vezes, quando você conversa com as pessoas e pergunta em que momento Jesus passou a fazer parte da sua vida, em que momento você se converteu a Jesus Cristo, em que momento você entendeu o Evangelho, qual é a resposta que muita gente dá? Eu nasci numa família cristã, evangélica. Eu cresci dentro da igreja, eu sempre fui cristão, eu sempre fui evangélico. Mas isso não significa que esteja salvo. O fato de ter nascido numa família cristã, o fato de ter crescido dentro de uma igreja, não significa que você está salvo. Essa pessoa necessita conhecer o Evangelho. O Evangelho é individual, ele não é por família, não é porque o pai e a mãe creram, ou os avós creram, ou um tio creu, toda a família está salva. Não. É individual. Esse é o primeiro nível do Evangelho. O Evangelho é para cada pessoa individualmente, certo? Por isso esse argumento de que nasci num lar cristão, cresci dentro da igreja, não serve, não justifica e não garante nada para ninguém. O segundo nível, que é o Evangelho para a igreja, encontramos em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 25, quando Paulo escreve, Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, Paulo aqui, ele fala que o amor e a atitude do cônjuge para a sua esposa deve ser como Cristo com a igreja. Como foi o amor de Cristo para a igreja? Foi a tal ponto que ele deu a sua própria vida. Então, a morte de Jesus, a mensagem do Evangelho é para constituir a igreja. Foi pela igreja, foi por causa da igreja. E são igreja, fazem parte da igreja todos aqueles que creram individualmente em Jesus Cristo e então passam a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E observe que o que Paulo também está querendo dizer aqui é que o amor de Deus não foi expresso somente com palavras. Deus não anunciou que amava a humanidade. Deus fez algo que demonstrou o seu amor à humanidade. Ou seja, enviou Jesus para morrer, para pagar o preço pelos nossos pecados.
Jesus se entregou pela igreja, ele pagou o preço. Ele não disse que amava a sua igreja ou o seu povo. Ele morreu, ele pagou o preço pela sua igreja. Ele demonstrou de forma prática esse amor. E nós, como cristãos e como igreja, temos que também evidenciar. Isso é cultura do Evangelho. Eu criei no Evangelho, eu conheci o Evangelho pessoalmente, individualmente. Faço parte da igreja. E como parte da igreja, do corpo de Cristo, eu tenho que viver esse amor que eu experimentei da parte de Deus, o Evangelho. Eu tenho que viver. Como que eu vou viver? Amando como Cristo amou. Obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus, como ele obedeceu os mandamentos do Pai. Então, é doutrina, é fé, é crença, é teoria e é prática. Quem conhece o Evangelho passa a viver o Evangelho. Se alguém diz que conhece o Evangelho e não vive de acordo com o Evangelho, não vive o Evangelho, essa pessoa de fato não conheceu o Evangelho. Porque o Evangelho produz isso. Produz uma mudança de vida, de atitude, de comportamento na vida de uma pessoa. O terceiro nível do Evangelho é com a criação. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, diz: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Também Paulo, em uma de suas epístolas, também diz que a própria criação geme, aguardando a restauração, aguardando a salvação de todas as coisas. Então, o Evangelho tem um efeito nível 1, para a pessoa individualmente. Nível 2, a igreja como corpo de Cristo, que precisa viver na prática o Evangelho, que é a cultura do Evangelho. E sobre a criação, sobre todas as coisas criadas que aguardam a restauração através do Evangelho. Uma das barreiras mais grandes, uma das maiores barreiras que encontramos para a obra do Evangelho em nossas igrejas é a incredulidade dos crentes mesmo, dos membros da igreja. Lamentavelmente, as pessoas pensam, muitos pregadores, muitos evangelistas, muitos irmãos, pensam que necessitam ajudar a Deus a convencer as pessoas. Que pregar o Evangelho por si só não é suficiente, que tem que se usar de outros artifícios, de outros meios, e aí criam programas, criam uma série de modas dentro das igrejas para ajudar as pessoas a compreenderem o Evangelho. O Evangelho por si só é suficiente. Nós temos que crer como pregadores que a mensagem do Evangelho é suficiente. Veja que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre aquilo para o que ela foi designada. Então, essa é a grande barreira que nós encontramos como cristãos dentro das igrejas. Os próprios crentes, os próprios cristãos não creem, duvidam do poder do Evangelho. A nossa incredulidade impede que o Evangelho avance. Porque se nós crêssemos de fato que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós anunciaríamos mais o Evangelho, com mais ardor, com mais insistência, com mais frequência, com mais entusiasmo, com mais determinação. Se requer uma nova forma de pensar para crer que Deus está a nosso favor, somente por aquilo que Jesus conseguiu na cruz. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. E pensar que Deus está a nosso favor não é por aquilo que nós fazemos, não é por causa dos nossos talentos, das nossas habilidades, das nossas boas obras. Deus está a nosso favor, a favor daqueles que creem por uma única razão, somente por aquilo que Jesus fez na cruz, por aquilo que Jesus alcançou e conquistou na cruz para todos aqueles que creem. Não existe vida em nós
cada um de nós, senão através de Jesus exclusivamente. Somente por Jesus e plenamente com Jesus. Nós vivemos nele, nos movemos por ele. Paulo disse, quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. Temos que entender isso. Não existe absolutamente nada fora de Jesus. Não há vida, não há plenitude, não há salvação, não há nada fora de Jesus. Necessitamos somente e plenamente de Jesus na nossa vida e temos que crer que Jesus é plenamente suficiente na vida de todos aqueles que creem. Então, para concluirmos a nossa aula de hoje, qual é o propósito da doutrina do Evangelho? É o seguinte: mostrar primeiro às pessoas débeis como nós e indignas como nós uma imagem de Cristo, da sua graça e da glória. Essa é uma das razões da doutrina do Evangelho. Mostrar que nós, pessoas débeis e indignas, para nós, quem é Jesus? Mostrar quem é Jesus, a sua graça e a sua glória. O segundo propósito é que uma cultura do Evangelho exige que não nos apoiemos em nossa própria importância e virtudes, mas que nós abandonemos a autoconfiança e nos regozijemos somente em Cristo. Nossa mente precisa ser mudada e nossas atitudes precisam mudar. Crer somente em Jesus, nada mais, não depender de nós mesmos. E, por último, é importante conhecer o propósito da doutrina do Evangelho, é que, compreendendo todas essas coisas, nós possamos viver conforme o Evangelho. Que as nossas igrejas não só creiam no Evangelho, tenham a doutrina do Evangelho, mas tenham também a cultura do Evangelho. Vivam o Evangelho na prática. Então, por aqui ficamos hoje. Que o Senhor te abençoe muito, que você possa pensar, refletir e estudar mais sobre este assunto. Que o Espírito Santo te dê graça e te abençoe. Obrigada.